Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Letícia Souza e esse é um espaço para a gente falar de maternidade de maneira leve, obviamente trazendo os assuntos que são mais importantes, mas sem adicionar mais um pezinho aí na sua vida, mamãe, porque isso é muito importante. Hoje eu gostaria de falar justamente sobre algo nesse sentido. Quantas vezes nós somos desafiadas a trazer regras, restrições, direcionamentos para os nossos filhos e isso acaba se tornando um grande amontoado de regras e de estresse dentro da nossa casa. Hoje eu queria te propor algo diferente, para obviamente manter a disciplina, mas trazer uma nova roupagem que com certeza vai ajudar você e os seus filhos a seguirem aquilo que precisa ser feito, mas de uma maneira mais divertida. Antes da gente entrar sobre esse assunto, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque tudo isso é bem importante pra gente. Vamos lá! Eu acredito que uma das maneiras de tornar a rotina familiar mais leve é trazendo e criando tradições familiares. Talvez quando você olha para esse termo tradição, você pense em algo antigo, em algo que é rebuscado, em um ritual de família, mas na verdade as tradições familiares podem se expressar de uma maneira muito simples. Não precisa ter anos e anos que aquela coisa acontece. Você hoje com a sua nova família podem iniciar juntos uma nova tradição familiar. E por que isso é tão importante, Leti? Porque eu acredito que trazer tradições familiares, criar esse ambiente assim acolhedor é uma ótima maneira da gente repaginar algumas regras que são importantes no dia a dia da nossa família. Então eu vou te dar um exemplo muito simples do que nós aplicamos lá em casa. Há um tempo nós percebemos que Benjamin estava tendo acesso muito às telas. Nós sempre tentamos limitar isso, né? Até os 2 anos isso foi bem restrito. Mas aí você sabe, as vovós vão liberando aqui, a gente tem uma necessidade ali e esse limite que antes era bem restrito acabou ficando um pouco frouxo. Até que nós percebemos o impacto que isso estava tendo no comportamento dele. E assim, absurdo, gente. Quando a criança ela fica muito tempo na tela, isso vai gerar um impacto no comportamento imediato dela. É impressionante. Para observar. O dia que o seu filho assiste mais televisão, se ele não fica mais propenso a gritar, a não aceitar situações, até ficar mais rebelde mesmo. Com Benjamin é muito notório essa mudança de comportamento. E nós entendemos a necessidade de restringir isso. Só que ao mesmo tempo a gente não queria trazer uma linguagem de proibição. Não faça isso, não faça aquilo, não pode TV. Porque a TV não necessariamente é algo ruim, mas ela pode ser usada no momento certo, na duração correta, como uma estratégia específica, porque existem momentos que nós vamos precisar usar as telas. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma tradição. Lá em casa, toda sexta-feira à tarde é o dia do filme. E a gente chama, né, que a gente tenta introduzir ali o inglês com Benjamin, o Friday Movie Night. Então, o que a gente faz nesse dia? Eu tenho um edredom, eu coloco no chão, coloco todos os bichinhos de pelúcia dele, fazemos pipoca, às vezes com chocolate, e a gente se reúne para assistir um filme. Aí, às vezes, ele começa um filme, eu deixo ele assistir um desenhozinho também, mas a ideia é que a sexta-feira à noite ou à tardezinha é o momento do filme. Então, durante a semana, quando ele me pede, mamãe, eu posso assistir filho? Hoje não, é sexta. Sexta é o dia do filme. Sexta a gente pega o edredom, sexta a gente se reúne com família, sexta a gente faz pipoca. E a gente se reúne. E é tão interessante isso, porque obviamente essa ideia ainda está, né, sendo implementada. Volta e meia ainda há, né, uma escorregada, ele acaba assistindo em um outro momento da semana. Mas é interessante como ele está internalizando isso. Então ele vem e fala, mamãe, hoje é Friday.
hoje é sexta, hoje é dia do filme. Não, filho, hoje não é dia do filme. E ele começa a pensar, mamãe, sexta eu vou assistir aquele filme, sexta eu vou ver o Spidey, sexta eu vou assistir aquele outro filme. Então, olha como ele começa a se organizar, né? E aí, quando ele vem, né, com essa demanda, mãe, eu quero assistir, e eu digo, filho, hoje não é sexta, eu também trago uma outra alternativa. Vamos brincar disso? Vamos fazer aquilo? Qual filme você vai querer assistir na sexta? Então, todo esse exemplo é só para a gente perceber como uma atitude simples, uma mudança na linguagem é essencial para a gente mudar talvez o clima ali da nossa casa. Eu poderia trazer para ele, filho, não é bom, você não pode assistir TV agora, não, TV não, de jeito nenhum, só sexta-feira. Mas ao invés disso, eu criei um momento divertido de maneira muito simples, gente. Todo mundo tem um edredom e pelo menos um bichinho de pelúcia. Pipoca é algo super simples de fazer, então com um toque de criatividade você muda completamente a percepção que aquela criança tem sobre um determinado assunto. Você deixou de impor o limite? Não. Um dos nossos papéis como pais é justamente esse. Existem limites. Obviamente, nem sempre vai dar para trazer essa criatividade toda. Vão ter momentos na vida dos nossos filhos que a gente vai precisar dizer, filho, o limite é esse. E não vai ultrapassar o limite, não vai fazer isso e ponto. Não é que agora a gente tem que maquiar a realidade para os nossos filhos, não me entenda de maneira equivocada, mas existe uma maneira melhor, onde a gente pode se comunicar de maneira mais leve para nós e para os nossos filhos, que acessa a linguagem da criança no momento que ela pode compreender. Talvez para essa criança que é tão pequena, compreender que sexta é o dia do filme é muito mais fácil do que compreender uma regra que para ele pode parecer arbitrária. A gente sabe que não é. A gente sabe que existe um motivo, mas a minha criança ela não tem a maturidade de entender que a televisão é ruim para ela se ela acessa aquilo todos os dias de maneira contínua. Mas ela pode entender que sexta é dia do filme e que nos outros dias não é dia do filme e a gente tem que esperar sexta para poder assistir o filme, entende? Então é trazer a regra, trazer o limite, mas de uma maneira criativa. E o ganho é duplo, gente, porque eu espero que lá na frente ele possa se lembrar como na sexta-feira a gente se reunia para poder fazer uma pipoca e assistirmos um filme juntos. Esse, gente, foi só um exemplo, mas existem diversas maneiras onde a gente pode usar tradições familiares, né? Situações ali que a gente cria para poder passar para os nossos filhos limites, princípios, valores. Então, usa a criatividade. Você não precisa seguir uma receita de bolo. Você não precisa fazer igual ao que eu estou fazendo ou ao que qualquer outra pessoa está fazendo, mas que essas ideias possam nos inspirar a trazer uma linguagem mais leve e fluida na nossa casa, que ao mesmo tempo não deixa de comunicar aquilo que é mais importante para os nossos filhos. Então eu tenho mais algumas ideias, por exemplo, pode ter uma vez no mês onde vocês se reúnem para prestar algum serviço social, para ajudar o seu filho a compreender essa questão de gratidão ou então as questões de como nós precisamos ajudar um próximo e vocês visitam um orfanato, vão ao mercado, construir uma cesta básica juntos. Essa é uma outra maneira de transferir esses princípios para os seus filhos. Ou ter o dia do culto familiar, um momento de oração. Algo que eu faço com o Benjamin também, antes de ir para a escola, é que a gente começa o nosso dia com um louvor. Então ele sempre pede a música do desenho favorito dele, que é o Homem-Aranha, mas ele já sabe que antes da música do Homem-Aranha, a gente precisa escutar um louvor. Então ele já chega no carro pedindo o louvor. Mamãe, bota tal música, bota tal louvor, bota aquela música que você gosta e depois, mãe, bota a música lá do Spidey. Então percebe? Eu poderia dizer, não menino, não pode escutar a música agora. Primeiro tem que ser aquela outra, ou então só pode... Não. O que eu fiz? Filho,
Ok, eu posso botar a música do Spire, mas primeiro vamos ouvir um louvor? Primeiro tem que ser uma música ali para começar o nosso dia, falando de Deus, enfim. Todas essas ideias têm um único objetivo: usar a nossa criatividade para transmitir valores que são eternos e fundamentais na vida dos nossos filhos. Espero que esse vídeo possa ter te inspirado de alguma forma. Comece a pensar sobre o seu dia a dia. Como você tem transmitido os limites e os valores para os seus filhos? E será que tem uma maneira mais criativa, até uma maneira de gerar uma tradição que vai se perpetuar aí para as próximas gerações, para que você possa comunicar isso aos seus filhos de maneira muito mais leve e muito mais fluida? Deixa aqui nos comentários. Me conta também aqui se você já tem alguma tradição familiar, algo que vocês fazem juntos ou então que seus pais faziam e que você aplica e hoje você consegue perceber qual o objetivo daquele momento. Também me conta aqui que eu quero saber. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.